Olá, seja muito bem-vindo à terceira parte do Resumão Atualizado 2024. E nesse vídeo eu vou falar sobre dois conteúdos extremamente importantes que todo candidato que quer ser aprovado no seu exame precisa saber, que é sobre mecânica e meio ambiente. Lembrando também que os outros dois vídeos, primeira e segunda parte, estão disponíveis aqui na descrição do vídeo e também vão estar fixados no primeiro comentário. E no final desse vídeo tem dois cards que vocês serão direcionados para as outras duas partes. Então, se você não viu a primeira ou a segunda parte, você pode pausar esse vídeo, ir até o primeiro comentário e clicar no primeiro link que você vai ser direcionado para a primeira parte. Se você é aquela pessoa que não sabe nada sobre mecânica e meio ambiente, pode ficar tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples e objetiva, de forma muito simplificada, e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai entender muito mais sobre mecânica e sobre meio ambiente e você vai ter muito mais chances de ser aprovado no seu exame. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos próximos conteúdos aqui do canal. Lembrando também, curta o vídeo para que o YouTube possa divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Agora pegue caneta e papel e vamos à primeira matéria. Vamos então à mecânica. Veja bem, a mecânica ela é dividida em algumas partes. Nós temos aqui os sistemas do veículo, que são 9 sistemas. Aqui nós temos o motor, que é bastante importante saber sobre o motor, e temos também as peças. É importante que você pense no veículo de forma dividida. Quando nós olhamos para um veículo, nós vemos esse veículo de forma inteira. Então fica difícil de saber realmente como é a mecânica do veículo. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de entender. Vamos imaginar aqui em cima. Olha só, que aqui é um veículo. Essas partes aqui são divididas como se fossem partes de um quebra-cabeça. Quando nós juntamos essas partes do quebra-cabeça, nós temos o veículo. Veja bem, temos uma parte aqui do veículo, a parte 1 do veículo. É um sistema de alimentação do veículo. Para que serve? Ele vai fornecer a misturar combustível para o funcionamento do motor. Então o tanque de combustível, o filtro de combustível, a bomba de combustível, tudo que está relacionado com combustível faz parte do sistema de alimentação. E o próprio nome já sugere, sistema de alimentação. O que alimenta um veículo? O combustível, pode ser a gasolina, pode ser o álcool, pode ser o gás. Neste caso, então, é o sistema de alimentação. Fornece a misturar combustível para o funcionamento do veículo. Essas são as peças: filtro de combustível, tanque de combustível, carburador, injeção eletrônica. Se cair na sua prova perguntando qual é a função do sistema de alimentação, a resposta correta é o sistema responsável pelo fornecimento da mistura ar-combustível que faz o motor funcionar. Caso você não tenha entendido, pause o vídeo, veja novamente e anote no seu caderno. Nós temos aqui embaixo, olha, o arrefecimento. Então, o arrefecimento está aqui, ele também faz parte do veículo, dos sistemas do veículo. Sistema 2, arrefecimento. O motor, à medida que você vai andando com o veículo, o motor ele vai esquentando. E para isso, você precisa de refrigerar o motor. Então, o sistema de arrefecimento, ele não vai deixar que o motor esquente demais. O motor não pode trabalhar muito abaixo da temperatura, mas o motor também não pode trabalhar numa temperatura elevada. Então, a função do sistema de arrefecimento é arrefecer o motor, é não deixar o motor esquentar. Para isso, ele tem algumas peças, como a ventoinha, a válvula termostática, o radiador, a bomba d'água. Então essas peças, elas fazem parte do sistema de arrefecimento para fazer com que ele funcione refrigerando o motor. Por exemplo, a bomba d'água, ela vai bombear a água. O radiador, ele vai armazenar a água e também vai servir para resfriar a água. Você tem a válvula termostática, que ela vai indicar a temperatura do motor. Mas o que é importante que você saiba sobre o sistema de arrefecimento é que ele controla a temperatura do motor, tá certo? Vamos lá, nós temos o sistema de lubrificação. O sistema de lubrificação está aqui. Então veja bem, nós estamos juntando as peças e cada sistema tem uma função. Cada sistema tem uma função no veículo. Então o sistema de lubrificação, como o próprio nome já sugere, ele vai lubrificar as peças móveis do veículo. No motor, as peças são de ferro e trabalha ferro com ferro. Então você precisa de ter um sistema de lubrificação para que uma peça de ferro não encoste na outra diretamente. E para isso você vai ter o sistema de lubrificação, que é a base de óleo.
Você tem uma peça do sistema de lubrificação que é chamada de cárter. Ela armazena o óleo. Você tem outra peça que ela é chamada de pescador, que ela vai pescar o óleo. Você tem a bomba de óleo que vai bombear o óleo. Então, quando você tem todos esses componentes, você vai ter o seu sistema de lubrificação formado para lubrificar as peças móveis do veículo. Então, se eles perguntarem na sua prova qual é a função do sistema de lubrificação, o próprio nome já sugere, é lubrificar as peças móveis do veículo através do óleo lubrificante de forma a evitar o superaquecimento do veículo. Então, o óleo ele não vai deixar que o motor esquente em excesso. Temos aqui também o sistema de transmissão. Olha o sistema de transmissão aqui em cima. O sistema de transmissão, como o próprio nome também já sugere, ele vai fazer o quê? Ele vai transmitir. Sistema de transmissão, ele vai transmitir. Vai transmitir o quê? Ele vai transmitir a força do motor até as rodas. O motor, ele fica separado das rodas. Então, para isso, eles criaram um sistema que é o sistema de transmissão. Ele vai pegar essa força que está sendo ali gerada pelo motor. Alguns componentes do sistema de transmissão, eles vão levar essa força que foi gerada do motor até as rodas. E o nome desse processo é transmissão. Transmissão da força do motor até as rodas do veículo. Por exemplo, a embreagem e a caixa de marcha fazem parte do sistema de transmissão. Quando você quer colocar o veículo em movimento, o que você precisa fazer? Apertar a embreagem e engatar a primeira, segunda ou terceira marcha, quando você quer fazer com que o veículo se movimente. Então veja bem, o sistema de transmissão ele tem também como componente a embreagem e a caixa de marcha, pois eles auxiliam no processo de transmissão. Temos aqui também o sistema de freios, é bem simples. O sistema de freios ele serve para reduzir a velocidade do veículo ou parar o veículo. Você tem o pedal de freio, as pastilhas de freios, tambor, lona, o cilindro mestre, são peças que fazem parte do sistema de freio. Se perguntarem na sua prova qual é a função do sistema de freio, é reduzir ou parar o veículo. Escapamento. Escapamento é um sistema que ele foi criado para pegar tudo que foi queimado no motor e levar para fora do veículo. Então ele vai pegar a queima que foi feita no motor de ar e combustível e ele vai levar essa queima para fora do veículo através do cano de descarga. Este é o sistema de escapamento. O sistema elétrico é bem simples. O sistema elétrico ele é responsável por fornecer corrente elétrica para os equipamentos elétricos do veículo, como seta, farol baixo, farol alto, limpador de para-brisas. Você vai precisar de corrente elétrica. Então essa é a função do sistema elétrico, fornecer corrente elétrica. Tem alguns equipamentos importantes sobre o sistema elétrico, que é a bateria e o alternador. Veja bem, a bateria ela não gera energia. Quem gera energia é o gerador ou o alternador. Isso é importante porque cai na prova. Eles costumam perguntar qual é a função da bateria. E eles colocam que a função da bateria é gerar energia. A bateria não gera energia. A bateria do carro é igual a bateria do seu celular. Ela armazena energia, mas ela não gera energia. Então qual é a função da bateria? Armazenar energia. E quem que reabastece a bateria? O alternador ou o gerador, tá certo? Então vamos lá. Sistema de direção. Para que serve o sistema de direção? Sistema de direção, como o próprio nome já diz, ele vai dar direção ao veículo. Você vai ter o volante de direção, você vai ter a barra de direção, o diferencial. São peças que fazem parte do sistema de direção. E nós temos aqui embaixo o sistema de suspensão. O sistema de suspensão no veículo, ele serve para dar conforto aos ocupantes e estabilidade para o veículo. Para isso você vai ter as molas, o feixe de molas, os amortecedores, duas peças extremamente importantes sobre o sistema de suspensão que você precisa saber. São as molas e os amortecedores, pois elas trabalham em conjuntos. Então o sistema de suspensão, ele serve para dar conforto aos ocupantes e estabilidade para os veículos. Olha que interessante. Quando você junta todos esses sistemas, cada sistema ele tem uma função, então você tem aqui um veículo. Quando você junta todos esses sistemas, aí sim você vai ter o veículo completo. Desse outro lado aqui nós temos o motor do veículo, que é muito importante saber sobre o motor. O motor ele é conhecido como máquina térmica.
O motor ele transforma energia calorífica em energia mecânica. É para isso que serve o motor do veículo. Lembrando que o motor não guarda energia mecânica. O motor ele gera energia e consome essa energia mecânica. Então o motor ele transforma energia calorífica em energia mecânica. O motor ele possui 4 tempos, que é chamado de ciclo de Otto: admissão, compressão, explosão e escape. No primeiro tempo, a admissão, a mistura é admitida. As válvulas de admissão se abrem e a mistura é admitida no cilindro. Primeiro tempo, a admissão. Admite ar e combustível. Primeiro tempo, anote aí no seu caderno. O segundo tempo é o tempo de compressão, onde a mistura será comprimida. No terceiro tempo é o tempo de combustão, que haverá a explosão da mistura. E no quarto e último tempo é o escape, é o tempo em que a mistura será liberada. Então o motor possui 4 tempos: admissão, mistura é admitida; compressão, a mistura é comprimida; combustão, explode-se a mistura; e quarto e último tempo, escape, a mistura é liberada. Veja bem, no primeiro e no último tempo as válvulas estão abertas. No primeiro tempo, a válvula de admissão está aberta. A válvula é como se fosse a porta da sala da sua casa. Então, quando você abre a porta, você vai ter ali alguém entrando na sua casa. Então, o primeiro tempo, a válvula de admissão. Válvula é a porta da sua casa. Abriu a porta no primeiro tempo, você vai admitir a mistura ar-combustível. E no último tempo, que é o escape, a válvula de escape vai ser aberta, como se fosse a porta de saída da sua casa, a porta dos fundos. Sobre o motor, essas são informações importantes que você precisa saber. Ainda, o motor ele possui peças fixas e peças móveis. As peças fixas, como o próprio nome já sugere, elas ficarão fixas, elas não se movimentarão. Já as peças móveis, elas vão funcionar em movimento. Vamos lá, quais são as peças fixas? O cabeçote fica na parte de cima do motor, é chamado também de tampão por esse motivo, por ficar na parte de cima. Nós temos o bloco do motor, o cabeçote fica em cima do bloco. E o bloco é a parte mais pesada e maior do motor. O cárter é a parte de baixo, onde fica guardado o óleo. São peças fixas: cabeçote, bloco e cárter. E nós temos aqui também as peças móveis: pistão, biela e eixo virabrequim. O pistão fica ligado à biela e a biela fica ligado ao eixo virabrequim. São peças móveis do motor. Agora nós vamos ver sobre meio ambiente. Acompanha comigo. Olha só. Se tratando de meio ambiente, o que nós temos aqui? Nós temos a poluição, os gases, os órgãos responsáveis pelo meio ambiente. Desse outro lado aqui nós temos os componentes, que são instalados nos veículos. E aqui nós temos os ruídos que são emitidos pelos veículos. Vamos começar aqui pelo meio ambiente, poluição. A poluição é a modificação do meio ambiente. Qualquer forma de modificação do meio ambiente é considerado poluição. Essa poluição ela pode acontecer de forma artificial, no caso o ser humano, ou ela pode acontecer de forma natural. Então, a poluição, se tratando de meio ambiente, para você que vai fazer a prova de legislação de trânsito, está diretamente relacionada com a poluição dos veículos. Veja bem, existe uma questão de prova que pergunta assim: qual é o maior causador de poluição nas áreas urbanas? A alternativa correta são os veículos e as indústrias. Juntamente esses dois, eles poluem em grande quantidade. Então os veículos e as indústrias, eles são os maiores poluidores das áreas urbanas. No nosso caso, é muito importante focar nos veículos, porque como você está tirando carteira, os veículos eles estão diretamente relacionados com a matéria de meio ambiente no caso de poluição. Homem, veículo e poluição, ok? Os gases que são emitidos pelos veículos podem ser o dióxido de enxofre, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldeídos e efeito estufa. Veja bem, o dióxido de enxofre ele é um gás liberado por veículos movidos a diesel. E ele também é um dos componentes da chuva ácida.
hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles acontecem na evaporação do combustível. Depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos identificar um componente no veículo que ele evita a evaporação dos hidrocarbonetos. Então, o hidrocarboneto, ele é um gás liberado na evaporação do combustível, não na queima, mas na evaporação do combustível. Óxido de nitrogênio. O óxido de nitrogênio, juntamente com o dióxido de enxofre, eles compõem a chuva ácida. Toda chuva, ela tem um grau de acidez devido à poluição, mas quanto mais poluído for o meio ambiente, maior é o grau de acidez. Inclusive, também é questão de prova. Qual é o maior causador de corrosão dos veículos? A chuva ácida, devido à sua acidez, ela corrói bastante as estruturas dos veículos. Então, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, os dois vão compor a chuva ácida, que é o maior causador de corrosão dos veículos. O monóxido de carbono é um dos gases mais perigosos que tem. Por quê? Ele é imperceptível, ele não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor. Então, o monóxido de carbono, se ele for liberado num ambiente fechado, ele pode asfixiar a pessoa sem que ela veja, sem que ela saiba que ela está sendo asfixiada. Por isso, é aconselhável aos condutores que estão em lugares fechados com o veículo, que eles não liguem o veículo. Pode ser numa garagem ou num túnel, se houver congestionamento. Não é aconselhável que o condutor mantenha o veículo ligado devido ao monóxido de carbono. Ele dificulta a oxigenação do sangue, levando a vítima à morte. Então, em lugares fechados, é importante que o condutor desligue o veículo. Dióxido de carbono. Ele também é um gás liberado por veículos, mas ele não é nocivo. Contudo, o excesso do dióxido de carbono, ele aumenta ainda mais o efeito estufa. Os aldeídos são liberados por veículos movidos a álcool. E por último, o efeito estufa, que é considerado um superaquecimento das camadas internas da Terra. Os raios ultravioletas, eles entram na Terra. Devido à poluição, acontece um efeito que ele é chamado de efeito estufa, que é um efeito de superaquecimento. A gente tem essa sensação da Terra estar abafada devido ao efeito estufa. Componentes. Nós temos aqui os componentes dos veículos que foram instalados para reduzir a poluição. Veja bem, o canister ele fica instalado na saída do tanque. Para quê? Para evitar a evaporação do combustível. Então, o canister ele vai evitar a evaporação dos hidrocarbonetos. Por isso, o canister ele é bastante importante. Se caso cair na sua prova perguntando sobre o canister, qual é a função dele? A função do canister é evitar que os vapores sejam liberados no meio ambiente. O catalisador, como o próprio nome diz, ele vai catalisar. Ele vai pegar a queima, neste caso é queima. No caso do canister é vapor. No caso do catalisador já é a queima do combustível, a queima que foi feita no motor. Ele vai pegar essa queima e ele vai catalisar, ele vai filtrar essa queima. Ele vai fazer com que aqueles gases da queima, que foram gerados pela queima, que eles se tornem inofensivos. Então, o catalisador ele vai filtrar esses gases para que não afete o meio ambiente. Sonda lambda. A sonda lambda ela fica ligada à injeção eletrônica. A sonda lambda ela é um sensor que ela manda informação para a injeção eletrônica de como está sendo feita a mistura de ar combustível. Então a sonda lambda ela serve como um fiscalizador da mistura ar e combustível. E ela manda essa informação para a injeção eletrônica e a injeção eletrônica ela recalcula, se necessário, a mistura ar-combustível. Sendo assim, sonda lambda e injeção eletrônica trabalham juntos de forma a reduzir a poluição. Lembrando que a injeção eletrônica ela veio para substituir o carburador. O carburador, como a injeção eletrônica, eles têm a função de misturar ar e combustível. No caso da injeção eletrônica, ela faz isso de forma automática, eletrônica. Já o carburador fazia isso de forma mecânica. Por isso, a injeção eletrônica substituiu o carburador. Nós temos aqui também os ruídos. Quais são as formas que o veículo polui? O veículo ele pode poluir de forma atmosférica, ele pode poluir de forma até mesmo visual, se o veículo não estiver em boas condições. Então o veículo ele polui de forma atmosférica, que pode ser os gases ou descarte das peças, como óleo, pastilha de freios ou qualquer outra peça do veículo que seja descartável, ou ainda ele pode poluir através dos ruídos.
Aqui nós temos a medida dos sons para saber qual é o grau de poluição sonora que um veículo pode emitir. E aqui também nós temos as informações necessárias para o descanso e sono e para a preservação da audição do ser humano. Então veja bem, nós temos aqui, olha, de 35 a 45 decibéis é recomendado para o descanso e sono. Um quarto fechado, sem barulho, ele vai ter aqui uma variação de 35 a 45 decibéis. Então se você estiver num quarto fechado, você vai conseguir descansar. Até 55 decibéis, isto é, ultrapassando 45 e chegando até 55, chegando até 55 decibéis, inicia-se o estresse auditivo. A pessoa já começa a ficar irritada. Então, se ela estiver numa sala com muito barulho, numa sala próxima a uma rua com bastante movimentação de veículo, inicia-se o estresse auditivo. Muitas pessoas estão estressadas devido a isso, mas não sabem. De 55 a 85 decibéis, inicia-se a dependência auditiva. São pessoas que só dormem com fone de ouvido ou com televisão ligada, só conseguem fazer alguma coisa em lugar com bastante barulho. Então, neste caso, essas pessoas já são dependentes auditivos. E essa dependência ela vai de 55 a 85 decibéis. Até 90 decibéis é o máximo tolerável, inclusive isso cai na prova. O máximo tolerável é 90 decibéis. A partir de 100 decibéis, inicia-se a surdez prematura. A pessoa não está surda, mas se ela ficar exposta continuamente a mais de 100 decibéis, inicia-se uma surdez prematura. Aqui nós temos também a partir de 120 decibéis, que são danos irreparáveis. Aqui nós temos, por exemplo, como se fosse uma turbina de um avião. Ela ultrapassa os 120 decibéis e pode causar, nesse caso, danos irreparáveis. Lembrando que até 90 decibéis é o máximo tolerável, mas o máximo permitido é até 80 decibéis. 90 é o máximo tolerável. 80 é o máximo permitido, isso cai na prova do Detran. Quais são os órgãos responsáveis por tudo isso? O CONAMA é responsável pelo meio ambiente de forma geral, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e o PROCONVE foi criado pelo CONAMA para cuidar dos veículos automotores. Então, o CONAMA é geral e o PROCONVE é um programa de controle de poluição causados por veículos automotores. Então nós temos aqui as informações mais importantes sobre o meio ambiente que você precisa saber para a sua prova. E caso você tenha ficado com dúvida, não se esqueça, veja o vídeo novamente, pois esse conteúdo é importante para que você seja aprovado no seu exame. E se você ainda não viu a primeira e a segunda parte, não deixe de ver, porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua aprovação. O link está aqui na descrição, está no primeiro comentário e vai estar agora aqui nas duas telinhas no final do vídeo. Obrigado por ficar até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que está no processo de habilitação e te aguardo na próxima aula.